nossa aula de ciências de hoje, iremos para a apostila, onde iniciaremos as atividades na página 29 e iremos até a 32. Então, página 29, lápis na mão. Questão de número 1. A Lua não produz luz como o Sol. O luar é, na verdade, a luz do Sol que chega até a Lua e é refletida para a Terra. Podemos dizer, então, que a Lua funciona como um ou uma. Então, antes de eu explicar aqui as alternativas, nós vamos entender que a Lua ela não produz luz própria, ou seja, ela reflete a luz do Sol. Então, a luz do luar nada mais é do que a luz do Sol refletida que chega até a Terra. Então, nós podemos dizer que a Lua funciona como espelho que reflete a luz do Sol em direção à Terra, prisma que separa a luz do Sol em diferentes cores, ou gota de água que amplia as letras de uma folha de jornal. Então, aqui vocês estarão marcando o X na alternativa correta. Continuando, questão de número 2. A imagem abaixo mostra uma colher dentro de um copo com água. Será que ela realmente está quebrada? Como você faria para demonstrar que, na verdade, a colher está inteira? Então, terceiro ano, para estar respondendo aqui essa questão de número 2, vamos relembrar que a luz, ela se modifica quando ela sai do ar e passa aí para a água, certo? Lembra que nós vimos até uma explicação aí nas páginas anteriores da apostila que ocorre essa modificação. Então, aqui você vai estar me explicando, como você faria, como você me explicaria que, na verdade, a colher aí está inteira, ok? Então, aqui vocês vão estar explicando isso. Se precisar, volta algumas páginas e analisa lá a explicação, que vai ficar bem tranquilo para vocês estarem respondendo a questão de número 2. Continuando, questão de número 3. Nem sempre usamos os espelhos para ver nossa própria imagem. Carros, motos e algumas bicicletas são equipados com espelhos retrovisores. Você sabe para que esses espelhos servem? E aí, nós já vimos, carros, motos, algumas bicicletas que possuem aí esses espelhos retrovisores. Aqui vocês vão estar me explicando. Para que esses espelhos, retrovisores servem? Qual que é a função deles? Questão de número 4. Olhe-se em um espelho e levante a mão direita. Então, vamos lá, vai lá. Vai lá no espelho, olhe-se e levante a mão direita. Sua imagem no espelho aparece com qual mão levantada? E aí, lá no espelho, qual mão que apareceu levantada? Os espelhos invertem as imagens. Considerando esse aspecto, Estela escreveu 3 palavras em um papel e o colocou em frente a um espelho. Veja como as palavras aparecem no espelho. Então, aqui analisando as palavras, nós podemos perceber que elas estão todas invertidas. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão responder, O que Estela escreveu? Então, aqui na linha, vocês vão escrever, qual foram aí as palavras que apareceram invertidas no espelho? Continuando, agora nós iremos para a página 30, onde nós vamos ver sobre a luz e a visão. É impossível para o olho humano ver sem luz. Quando enxergamos um objeto, é porque a luz refletida nele chega até os nossos olhos, Nós vimos também na aula passada que essa luz, ela é refletida no objeto e essa luz chega até os nossos olhos e aí também nós temos a cor predominante, desse objeto. Como, por exemplo, a gente enxerga uma maçã vermelha, a cor predominante lá é o vermelho, E nós vamos estar enxergando essa cor, porque a luz refletida no objeto chega até os nossos olhos. E o que acontece depois? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Então, antes da gente verificar esse esquema, nós vamos aqui ler essa curiosidade do Você Sabia? Existem luzes que nossos olhos não conseguem ver,
como a luz ultravioleta, que pode provocar queimadura na pele e danos aos olhos. Outro exemplo são os raios luminosos infravermelhos que sentimos como calor. Então, nós temos aqui, esses dois exemplos de luzes que os nossos olhos não conseguem ver, conseguem enxergar. Agora, nós vamos estar verificando esse esquema aí em 3 partes, analisando como que a gente consegue enxergar, Nós sabemos também que para enxergar, nós necessitamos de luz. Mas como que funciona isso, desde o momento que essa luz chega aos nossos olhos até o momento de a gente saber o que nós estamos enxergando? Então, nós vamos verificar isso aqui agora. Então, nós vamos começar aqui no número 1. A luz entra no olho por um orifício chamado pupila. A pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no olho. Então, a primeira coisa que acontece é a luz, ela vai entrar por esse orifício chamado de pupila, certo? Então, esse é o primeiro passo que acontece aí para podermos enxergar, objetos, imagens, paisagens e entre outros. Depois nós temos aqui o segundo, número 2. É no fundo do olho, em uma região chamada retina, que as imagens são formadas. A imagem se forma invertida na retina e é transformada em informações que são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Então, aqui nós temos, primeiro, a luz, ela entra, pelo orifício chamado de pupila, Essa luz, essa informação, ele vai lá para a retina, certo? E essas imagens, que nós temos aí que foram lá para a retina, elas são formadas invertidas, certo? E aí essas informações, elas vão agora para o passo 3, Essas informações, elas chegam ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem que vemos. Então, para enxergarmos, passam aí por 3 processos. Primeiro, a luz entra, pela pupila. De lá, vai para a retina, onde a imagem ela é, projetada de forma invertida. Essas informações são enviadas aí do nervo, e chegam até o cérebro. E lá o cérebro, ele vai captar e interpretar essas informações, Como aqui, o que a imagem aqui representa, que está sendo enxergado, é uma maçã. Continuando, as estruturas presentes nos olhos captam a luz e é o cérebro que interpreta as informações. Isso ocorre em um intervalo muito curto de tempo, Ou seja, quando a gente olha para uma maçã, a gente sabe que aquilo ali é uma maçã. Por quê? Essas informações, elas ocorrem muito rápido, Eu olho para uma cadeira, eu sei que aquilo ali é uma cadeira, porque a informação, ela ocorre muito rápida, Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado de ilusão de ótica. Observe a imagem ao lado. Você diria que ela está se movendo? Então, olha só, analisando essa imagem aqui ao lado. Olha só, a gente pode dizer, que aos olhos da gente ela está se movendo, Mas, na verdade, isso aí é uma ilusão, que o nosso cérebro tem. Agora, terceiro ano, nós vamos para a página 31, onde nós estaremos vendo alguns cuidados que nós devemos ter com a nossa visão. Nas aulas passadas, nós vimos cuidados que nós devemos ter com a audição e hoje estaremos vendo os cuidados com a visão, que também são cuidados muito importantes. Os olhos são órgãos muito delicados. Eles são naturalmente protegidos pela sobrancelha e pelos cílios, que evitam a entrada de partículas de poeira e suor, por exemplo. Então, a sobrancelha e os cílios têm essa função de proteger os nossos olhos para que não entrem nem poeira e nem suor. Então, agora nós vamos ver algumas atitudes que nós devemos ter, para proteger os nossos olhos. Evite esfregá-los.
Não assista televisão ou fique em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos. Leia e faça as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Ou seja, quando vocês forem realizar as atividades de vocês, procurem um ambiente bem iluminado, pois quanto menor for a presença de luz, mais escuro for esse ambiente, mais vocês terão que forçar a visão de vocês, Não olhe diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. Use óculos escuros em dias ensolarados. Então, essas são algumas de vários cuidados que nós devemos ter com os nossos olhos. Muitas pessoas têm dificuldades para ver com nitidez e o uso de óculos pode ajudar nesses casos. As lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com a necessidade de cada pessoa, sempre considerando o que é necessário para corrigir seu problema de visão. Também existem as lentes de contato, em geral feitas de silicone. Elas são colocadas diretamente sobre os olhos. Então a gente, nós sempre conhecemos uma pessoa, que precisa usar óculos. Mas será que a gente vai na ótica e compra esses óculos? Não, Nós precisamos aí passar por um profissional, Sempre procurar um profissional para estar aí analisando, qual é o modelo de óculos, quantos graus esse óculos vai ter. Então, sempre é importante estar procurando um profissional, porque ele sim vai direcionar corretamente qual é o óculos ou se vai precisar usar a lente. Pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de textos utilizando um sistema próprio de escrita chamado Braille. Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo que podem ser sentidos pelo tato. Então, as pessoas cegas ou com deficiência visual podem sim, fazer a leitura de textos utilizando aí o sistema, de escrita chamado Braille. Então, eles conseguem fazer a leitura utilizando aí as pontinhas dos dedos, Ou seja, o sentido do tato. Agora, terceiro ano, nós iremos para a página 32, questão de número 1. No esquema abaixo, pinte as setas que indicam o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança para que ela visualize o relógio. Então, nós temos aqui, a fonte de luz que é a lâmpada, e aí vocês vão pintar a setinha. Ou seja, essa luz, ela bate no relógio e reflete para a criança, ou essa luz ela vai diretamente para a criança. Lembrando que aqui nós vamos pintar o caminho que indica aí o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança para que ela visualize o relógio, ok? Continuando. Agora, complete o texto que descreve a situação representada no esquema acima, escolhendo uma das palavras que aparecem entre parênteses. Então, aqui nós temos os espaços e nós temos duas palavras entre parênteses. Vocês vão estar, utilizando apenas uma, apenas a correta. Então, vamos lá. A lâmpada é um objeto luminoso ou iluminado? Sua luz se propaga em linha reta ou curva? Em algumas ou todas as direções? Uma parte dela chega diretamente ao olho da menina. Outra parte é misturada ou refletida pelo relógio e chega até os olhos da criança, formando a imagem na retina, que é interpretada pelo cérebro como um relógio. Então, aqui, escolha uma palavra correta para estar respondendo os espaços correspondentes. Continuando, questão de número 2. No verão, é comum as crianças se divertirem na praia. Que conselhos você daria a essas crianças para protegerem os olhos da luz solar? Então, aqui nós temos a imagem, as crianças se divertindo aí na praia e vocês vão estar escrevendo. Que conselhos ou qual conselho você daria aí para essas crianças estarem protegendo, os olhos da luz solar?
Então, terceiro ano, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos